Salve, salve, camaradas, tudo salve com vocês? Tomara que sim, foi bolsonarista. Esse bagulho tá bom não, esse bananinha. É que não tá mesmo, velho. Condenado, agora pena baixinha, né? Bagulho de 4 anos e meio, pá, bagulho de semi-aberto e tal. Mas vou trazer aqui o julgamento dele por coação no curso do processo, porque ele tava querendo intimidar o STF e ver pra livrar a cara do pai dele e ver se pode. Que além de pai é comparsa, tá ligado não? Aí eu vou trazer aqui o vídeo do julgamento. Por favor, se inscreve, deixa like e comenta também alguma coisa para ajudar em engajamento. E é isso, bora pro vídeo. Obrigado, presidente. Eu inicio cumprimentando ambas as sustentações orais do Dr. Antônio Edílio Magalhães Teixeira, pelo Ministério Público Federal, Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Presidente, eu vou rapidamente tratar das preliminares que já foram analisadas e depois da preliminar que foi levantada durante o processo e agora também da tribuna pelo defensor público. A questão da imparcialidade, a suspeição e impedimento, no momento do recebimento da denúncia, a turma afastou já por unanimidade. Da tribuna foi dito que foram aplicados precedentes de outros crimes, mas os fundamentos são os mesmos. É importante aqui recordar que coação no curso do processo, a vítima é a administração da justiça. Não se pode confundir coação no curso do processo com o crime de ameaça a um determinado julgador. São coisas diversas. Aqui, a denúncia realizada, feita pela Procuradoria-Geral da República, é de coação no curso do processo. A objetividade jurídica desse crime, ou seja, o que o Código Penal pretende defender aqui é a correta administração da justiça. O mesmo ato ou dentro do mesmo contexto, existe a possibilidade de atos que caracterizem coação no curso do processo, e, repito, cuja vítima é a administração da justiça, podem configurar também ameaça específica a determinados julgadores, o que não está aqui, em discussão. Então, obviamente, não há aqui confusão entre vítima e julgador, como já analisamos no momento do recebimento da denúncia, e afasto novamente a alegação. A segunda alegação, e na verdade aqui é uma decorrência da outra questão da citação por edital, e uma vez citado por edital, a suspensão ou não do processo. E aqui é importante, e nós agora, a turma julgou semana passada um caso absolutamente semelhante, por unanimidade, em sessão virtual, mas aqui é importante perquirir duas questões. A primeira, o réu, qualquer que seja o réu, ele pode se utilizar da própria torpeza para se beneficiar? Essa é uma primeira questão. E a segunda questão foi trazida, inclusive na sustentação oral da Procuradoria-Geral da República, qual é a ratio da norma em se pretender suspender quando não há o conhecimento da acusação por parte do réu. São essas duas questões que resolvem aqui essas duas preliminares trazidas pela defesa. Todos nós vamos nos recordar que o réu ele tirou licença em março de 2025, licença do mandato de deputado federal, e aqui já de roldão vai uma outra preliminar. O Supremo Tribunal Federal é pacífico, no sentido de que deputados licenciados perdem a imunidade, e em que pese, mesmo que não licenciado estivesse, há necessidade dos atos praticados terem relação com o exercício do mandato. Há que me recorde, nesses alguns anos, ministra Carmen, de estudo do direito constitucional, não é
função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal. Então, mesmo que estivesse no exercício do mandato, e não licenciado, mesmo que estivesse, não estaria acobertado pela imunidade. Então, já aqui também nem vou perder muito tempo com essa preliminar. Voltando à questão da citação. O réu era deputado federal licenciado, com domicílio declarado, tanto domicílio de trabalho na Câmara dos Deputados, quanto domicílio no apartamento funcional em Brasília e ainda em São Paulo. O réu, em momento algum, e antes de ser réu ainda, durante a investigação, em momento algum, alterou seu domicílio. Quero recordar aqui a todos, em respeito ao que foi dito da tribuna, há diferenças entre ambos os réus. Ambos foram denunciados. E o réu Paulo Figueiredo já fora denunciado no núcleo 5, todos se recordam, que também está suspenso, com uma diferença muito óbvia. O réu Paulo Figueiredo, ele mora nos Estados Unidos, oficialmente, declaradamente, há mais de 10 anos. Olha, ele mora. O réu Eduardo Bolsonaro era deputado licenciado, perdeu seu mandato só dia 18 de dezembro do ano passado, após o próprio recebimento da denúncia, a determinação de citação. Em momento algum, teve a mudança de domicílio e, em que pese estar nos Estados Unidos, e ora estava nos Estados Unidos, ora estava em Israel. Qual local dos Estados Unidos? Aqui nós não podemos também confundir aqueles que nos ouvem. Quando um réu está no Brasil, em local incerto e não sabido, ele é citado por edital. Ah, mas ele está no Brasil. Óbvio. Mas onde está no Brasil? Ah, ele está nos Estados Unidos. Onde nos Estados Unidos? Até porque o réu faz questão de se evadir da justiça. Eu vou mostrar a própria fala do réu dizendo isso, dizendo que estava se evadindo da justiça, não voltaria para o Brasil, mesmo que perdesse o seu mandato de deputado federal, com medo de que, voltando ao Brasil, pudesse ter, por parte desse Supremo Tribunal Federal, uma cautelar de apreensão do seu passaporte e ele não pudesse se evadir de novo. Então, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que o domicílio do réu era aqui, no Brasil, domicílio declarado. Até dia 18 de dezembro, ele era deputado, faltoso, mas deputado, tanto que foi cassado por ter mais de 1/3 de faltas no ano legislativo. E até hoje, o réu se defende num processo administrativo disciplinar na Polícia Federal para tentar manter o seu cargo, que também ele está faltoso, porque deveria, no dia 19 de dezembro do ano passado, um dia após ser cassado como deputado federal, deveria ter voltado à Polícia Federal, porque é escrivão de polícia. E se defende para manter o seu cargo. Ou seja, até hoje, até a data de hoje, no julgamento, em momento algum, nem o próprio réu, em qualquer lugar, disse que mudou o seu domicílio, que o seu domicílio é os Estados Unidos. Ele só disse que não volta para o Brasil com medo de responder pelos crimes que praticou. Então, volta a questão. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu
se beneficiar da própria torpeza. E nós, aqui na turma, decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro, que, da mesma forma o que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem, e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo, dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma, por unanimidade, decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. Principalmente, e aqui vem a segunda questão, ministra Carmen, ministro Zanin, principalmente quando o réu tem total conhecimento da acusação. Desde a investigação até a data de hoje, uma vez que postou, hoje novamente, ameaças à justiça brasileira. Ou seja, nós vamos brincar aqui de que o réu pode ficar foragido, pode ficar reiterando seus crimes pelas redes sociais e não pode ser processado quando acompanhou todo o procedimento. E não sou eu que digo, é ele que diz, o próprio réu, que diz que acompanhou todo o procedimento. Aqui, o réu tenta, os dois réus postando uma foto na grade da Casa Branca, fora da grade da Casa Branca, dizendo 2 pessoas, um procedimento distinto para cada, ou seja, eles sabiam a acusação. Uma carta rogatória e outra citação por edital e indicação para a defensoria defender, ou seja, eles sabiam toda a sequência. E por que 2 procedimentos diferentes? Porque um realmente mora nos Estados Unidos. E aí não há discussão se o domicílio é no estrangeiro. Continua que seria a minha sequência, mas não é essa a sequência. Continua o próprio réu dizendo da denúncia fajuta, da denúncia por coação, ou seja, sabe detalhadamente todos os fatos. Dão até entrevista sobre os fatos. Várias e várias entrevistas em diversos, não só em diversos sites da rede social, mas, inclusive, para televisões brasileiras, como a Jovem Pan, e reiterando, nas entrevistas, reiterando a atividade criminosa. A mesma coisa aqui, falando sobre o oficial de justiça. Então, não há aqui nenhuma dúvida de que tem total conhecimento. Essa postagem é a última postagem. É a última postagem de dia 15, eu disse hoje, na verdade é de ontem, onde aqui
mostrando que acompanha todo o julgamento, diz: o Supremo Tribunal Federal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump, tentando novamente jogar as autoridades judiciais brasileiras contra as autoridades do Poder Executivo dos Estados Unidos. É assim que um tribunal político opera. E Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode se transformar em arma contra adversários políticos. Presidente Trump, secretário Rubio, secretário Bassett, ou seja, continua o mesmo iter criminis que praticou durante o ano todo. Daí fala das sanções contra o violador dos direitos humanos, Alexandre de Moraes, é tanto necessária quanto urgente o retorno. Eles agora se sentem confortáveis para fazer coisas como essa notícia. Eles quem? Os julgadores. A ameaça é sempre a coação contra os julgadores, em que pese mais centralizada no relator, até porque a figura do relator acaba sendo mais centralizada nos julgamentos, mas mesmo numa última manifestação criminosa, novamente, cita a coação a todos os julgadores. Considere a ousadia de suas acusações. Eles alegam que cometiam um crime. Eles desprezam a liberdade. Eles se opõem aos valores representados pela sua administração. Isso segue. Ou seja, não há dúvida eu vou aprender ainda. Não há dúvida de que tem o total conhecimento. O total conhecimento sobre os fatos, sobre toda a sequência, porque esses posts do próprio réu vão desde o inquérito, a denúncia, a citação por edital, até a véspera do julgamento. E aí há vários vídeos que eu vou pedir para a assessoria corrigir aqui, porque não é. O primeiro é a reação de Eduardo Bolsonaro após virar réu no Supremo Tribunal Federal, que é esse vídeo. Só que não... Só para colocar o volume. Só um minutinho, presidente. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Perdão. Entrando no mérito da ação. Ou seja, total conhecimento da acusação e vai, inclusive, fazer a defesa, uma vez que é formado em direito, né? Então, conhece os termos jurídicos. Vamos lá, pode soltar. Não, o anterior. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então,
como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim. Eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. E no mais eu posso garantir. Daqui, nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Não há dúvida do total conhecimento da acusação, só que do total desconhecimento do direito penal, que no artigo 29 diz que quem de qualquer forma concorre para os crimes responderá na medida de sua culpabilidade. Para o direito penal do réu, se alguém determina ou compra uma arma para matar outro, só responde quem matou, não quem instigou, induziu ou auxiliou. Isso é uma norma básica prevista no artigo 29 do Código Penal. Não há, como eu disse, não há nenhuma dúvida, volto a insistir, sobre o conhecimento do réu. Aqui, novamente, em outra entrevista, uma série de entrevistas, o réu também se manifesta. Vamos lá? Podem soltar. Uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos, né? Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu, né? Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano, e agora eles, né, Gonet junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ele é fajuta? Porque o crime de coação ele tem dois requisitos. Um é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a Lei Magnitsky, né, é o que justifica, é o meio de... Aqui vai repetir tudo a mesma coisa, mas aqui muito claro, então, que tem o total conhecimento das acusações, acompanhou o processo e simplesmente se evadiu para não ser citado pessoalmente. Há uma ilegalidade. Há uma outra gravação. A outra. Não. Essa, exatamente. Onde fala o porquê não volta para o Brasil. Pode colocar. Com relação à minha decisão de ficar aqui, eu tentei ser o máximo racional possível, né? Deixar de lado emoção, paixão, porque isso tudo inevitavelmente acaba envolvendo família, esposa e etc. Mas eu fui na linha aí do que o Salles falou. Onde é que eu sou mais útil? Né? Onde é que eu sou mais imprescindível? É aqui nos Estados Unidos. Né? Aqui quando eu chego, né, com todo respeito aos demais parlamentares, não é um deputado federal do Brasil que está chegando. É o Eduardo, né? O Eduardo que participou do CIPEC, é o Eduardo que já foi não sei quantas vezes lá no Mar-a-Lago, que já jantou umas 3 vezes com o Trump, é o Eduardo que conhece o Jason Miller, que fala com o Steve Bannon. Então, a gente chega aqui com uma credencial de relacionamento pessoal. E isso, de fato, só eu consigo fazer. Se eu retorno ao Brasil e o Alexandre de Moraes, né, amanhã, acorde de mau humor e queira pegar meu passaporte, acabou. Não tem como você fazer uma reunião na Casa Branca por videoconferência. Pronto, né? Não existe como você substituir. Ótimo, Então, aqui, novamente, o porquê se evadindo e em nenhum momento fala de alteração do domicílio. Essas falas todas, além de afastarem as preliminares, já são todas confissão do próprio crime. Mas afasto, portanto, todas as preliminares levantadas pela defesa. No mérito, como já estamos vendo aqui pelas palavras do próprio réu, o que diz o artigo 344? Usar de violência ou grave ameaça, que é aqui o contexto, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, no caso do seu pai, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. E a denúncia descreve
e já foi reiterado aqui nas alegações, na sustentação oral, a denúncia descreve detalhadamente todos os crimes praticados numa continuidade delitiva por parte tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Paulo Figueiredo. Ambos praticaram, em concurso de agentes, os crimes. Como disse anteriormente, um por morar lá, houve o pedido de citação por carta rogatória. E claramente, em várias postagens, entrevistas, diziam, olha, e eu vou também colocar, há uma passagem que diz, olha, se julgar e condenar, vésperas da sessão da primeira turma. É só alguém, fala um nome de um dos assessores do presidente dos Estados Unidos, é só alguém entrar lá e avisar que imediatamente vão ter graves consequências. E todos lembramos a sequência, né, de ameaças feitas pelo réu, que se vangloriou novamente, e quando chegar lá não é um deputado, é ele que tem toda essa influência. Então, as próprias palavras do réu afastam as alegações da defesa. E aqui, as condutas, elas não se inseriram num contexto genérico, como também dito pela defesa, um contexto genérico de livre manifestação de expressão. Não. Aqui foram atos executórios de crimes, inclusive levando documentos, alguns documentos sigilosos da justiça brasileira, que tinham acesso, porque os advogados do seu pai tinham acesso, documentos sigilosos, traduziram e levaram à justiça norte-americana. A justiça não, perdão, as autoridades do executivo dos Estados Unidos, com claro propósito de favorecer os interesses do réu, então réu, hoje já condenado, Jair Messias Bolsonaro. A ligação era clara. Vamos aplicar sanções. Todos se recordam, e há aí uma carta de ambos comemorativa, quando foram aplicadas sanções ao Brasil. E as declarações do réu dizendo que isso seria um efeito colateral, que o que importava era a luta que estavam fazendo, mesmo que milhares e milhares ou milhões de brasileiros fossem prejudicados pelas tarifas e por outras sanções. Aqui, em relação à administração da justiça como vítima, o próprio réu citou, inclusive, o Procurador-Geral da República. Não só os ministros do Supremo, mas o Procurador-Geral da República, comemorando em várias passagens que 8 ministros do Supremo tinham tido visto cassado, o Procurador-Geral da República, depois o ministro da Justiça e o presidente do Senado Federal. E cada manifestação do próprio réu afasta as alegações da sua própria defesa. Nenhuma relação com a atividade parlamentar, mas sim um foco em ameaças, pretendendo com isso que o seu pai não fosse condenado, pretendendo que o Supremo Tribunal Federal não analisasse com isenção, imparcialidade e coragem, realizasse o julgamento. E aqui é importante lembrar também que o crime de coação no curso do processo é um crime formal, que não exige o resultado. O crime de coação no curso do processo não exige que aquele que faz parte da justiça se sinta coagido e, consequentemente, beneficie ou a pessoa que coagiu, ou terceiro, no caso aqui, o pai da pessoa que coagiu. Não exige também que aqueles que administram a justiça e cuja coação foi dirigida para determinado processo se sintam amedrontados. O que se exige é se o meio é idôneo. E o crime é consumado a partir das ameaças. Por isso, um crime formal, o crime que não exige resultado. O resultado é mero
exaurimento do crime, cito aqui, no voto, não só a doutrina clássica, mas também toda jurisprudência. Nós temos aqui o que demonstra todos os atos executórios de ambos os réus, que saem da mera opinião política. Então, a sustentação deles é mais forte do que o do próprio relator. Vamos voltar àquela, por favor? Isso. Tem um vídeo. Não é esse. É o vídeo em que ambos estão juntos, exato. Então, Eduardo, estamos aqui na Casa Branca. A gente, obviamente, não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de sair, de passar basicamente o dia inteiro em reunião hoje. E eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas o que é que a gente faz aqui, né? Porque muita gente não sabe o que você está fazendo aqui, acha que você está a passeio, que a gente está a passeio. Eu acho que vale dizer o que é que a gente vem fazer aqui. É tomar chá com Trump, é tomar café com Trump? Olha, pode ter certeza que não é turismo, né? Inclusive, eu acho que foi um grande tiro no pé essa tentativa de confiscar o meu passaporte e me obrigar a ficar 100% do tempo aqui nos Estados Unidos, porque agora eu estou 24 horas por dia focado nessa missão. E a nossa missão é trazer verdades para cá, trazer os fatos, trazer você que vai para a Avenida Paulista, né, essa foto, ou de você de Copacabana, para a gente mostrar que não é uma coisa sobre Bolsonaro tão somente. É sobre todo um país, mais de metade do país clamando por liberdade. Então a gente leva fatos, a gente conta com diversas pessoas e essa é a construção política necessária para que a gente chegue no resultado que a gente espera, né, que é realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo estão rasgando a Constituição e não tem qualquer tipo de limite, né? Responsabilizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas cadê? Vocês se reúnem aí, mas e aí, cadê as sanções? Só ouço falar, não sei o quê. Então é importante que as pessoas entendam que aqui é um processo sério, né? Hoje a gente trouxe aqui um calhamaço desse tamanho, com as decisões do Alexandre todas traduzidas de forma juramentadas, a explicação, a jurisprudência para as medidas que são tomadas, quais foram os indivíduos que tiveram seus direitos violados, de que forma. Então é um processo. E a Casa Branca não é a casa da Mãe Joana, não é? A gente não toca a campainha ali. Trampão, sanciona aí o Xandão pra gente. Então, vejam, responsabilizar, que eles colocar um freio de arrumação na justiça brasileira e os documentos que levaram demonstrando que não se trata de manifestação, trata sim de todos os atos executórios para uma sequência de crimes em concurso, em crime continuado, para coagir o judiciário brasileiro. E há uma linha do tempo que é importante para verificar exatamente as notícias, as gravações, as ameaças são sempre na sequência do processo da ação penal 2668, que era do núcleo crucial. A total relação entre o núcleo crucial, entre o julgamento que essa primeira turma realizaria do réu Jair Messias Bolsonaro e dos demais réus no núcleo crucial e as ameaças feitas à justiça brasileira pelo réu Eduardo Bolsonaro. Ameaças idôneas que se concretizaram, várias delas se concretizaram em atos concretos contra ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República e o próprio Brasil, com as taxações feitas por meio das notícias falsas, da desinformação levada por ambos os réus, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a desinformação levada por eles ao governo americano prejudicou todo o país, que teve, por um período grande, uma taxação elevada. Ou seja, no intuito de beneficiar o seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país e não amedrontou essa corte, como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal. E, repito, por ser um crime formal, não há necessidade disso, seria um mero exaurimento. Eu aqui, ponto a ponto, vou colocando desde o dia 18 de fevereiro até o julgamento, todo o interrelacionamento
entre as ameaças, os crimes praticados de coação no curso do processo relacionado ao julgamento da ação penal 2668. E o próprio, por exemplo, dia 17/3, o que está em vermelho, de 2025, no canal do YouTube de um dos réus, Paulo Figueiredo, com a participação do outro réu, Eduardo Bolsonaro, foram divulgadas por eles ameaças a ministros dessa Suprema Corte, no sentido de que sofreriam retaliações do governo norte-americano, cuja efetivação seria originada do prestígio do denunciado e da família. Então, isso poucos dias antes, uma semana antes, dia 17/3, da sessão de recebimento da denúncia, que foi dia 25/3/2025. Ou seja, é claramente a tentativa ostensiva de coagir essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, após o recebimento da denúncia, foram nas sessões do dia 25 e 26 de março, no dia 2 de abril, o réu Eduardo Bolsonaro declara ter participado de reuniões e reitera colocar um freio de arrumação, que foi aquilo que eu passei a vossas excelências. E aqui, sempre, o que está em azul são as sessões, os atos procedimentais da ação penal 2668, seguido pelo que está em vermelho, que são as condutas criminosas, os atos executórios realizados por ambos os réus, um deles julgado hoje, o réu Eduardo Bolsonaro. O julgamento de mérito se iniciava dia 3/9, dia 2/9 de 2025, e em publicação no YouTube, no seu canal do YouTube, 15 de agosto, Eduardo Bolsonaro vinculava a cessação da aplicação de sanções ao livramento do seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Então, aqui não há nenhuma dúvida do dolo, do antigo dolo específico, que ainda hoje voltou à moda, mas do elemento subjetivo do tipo, da prática da coação no curso do processo por parte de Eduardo Bolsonaro. Nesse vídeo, ele vincula a cessação da aplicação de sanções ao livramento de seu pai. Podem colocar, por favor. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Além dessa declaração, e isso foi exatamente 2 semanas antes, essa nova ameaça, essa nova coação no curso do processo, dia 15 de agosto, 2 semanas antes do início do julgamento de mérito por essa primeira turma, que se iniciou em relação ao núcleo crucial da ação penal 2668, no dia 2 de setembro de 2025. E há também já conhecida e notória nota conjunta à imprensa de ambos os réus se vangloriando
de terem conseguido sanções para o Brasil, ou seja, confessando os crimes, os vários crimes de coação no curso do processo. Então, o presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, não há aqui, a meu ver, nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade dos delitos. Autoria e materialidade dos delitos que foram novamente confirmadas, como eu disse, na postagem de ontem, ou seja, onde volta a praticar novamente crime. Obviamente, esse novo crime não está em escrutínio hoje, foi praticado ontem, mas é o mesmo modus operandi, o mesmo procedimento de tentar coagir os julgadores. No caso, agora, a coação de ontem não se dirige a beneficiar o seu pai. A coação de ontem se dirige a se auto-beneficiar, a beneficiá-lo, para tentar que hoje não ocorresse esse julgamento. Em relação até para a BBC, Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço é um sacrifício a ser feito. Ou seja, na megalomania criminosa, o réu achava que os brasileiros deveriam aceitar um sacrifício do tarifaço a favor da impunidade do pai dele. Com relação à minha decisão. Essa saiu. Primeiro. Uma ilegal. Mas é do dia 18 de agosto de 14 de agosto, perdão, de 2025. Assim, diante do todo exposto da farto conjunto probatório, e eu diria o farto conjunto probatório, produzido de esponte própria pelos próprios réus. Os réus, como são não só nesse caso, como em outros casos, esses réus, eles próprios produzem de esponte própria o material condenatório da prática das diversas infrações penais. Então, dessa forma, presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, eu voto no sentido de julgar procedente a ação penal, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. É o voto, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, e apenas para fim de registro, a preliminar que Vossa Excelência apreciou hoje é aquela atinente à nulidade de citação por edital. Sim, eu reiterei todas nos termos do recebimento da denúncia e, especificamente mais detalhado, afasto a nulidade em relação à citação por edital e à não suspensão do processo. Ok, agradeço e passo imediatamente ao voto do eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, ministro Flávio Dino, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, eminente relator dessa ação penal, cumprimento também o doutor Antônio Dílio Magalhães Teixeira, subprocurador-geral da República, que hoje representa a Procuradoria-Geral da República nessa sessão, cumprimento o doutor Esdras dos Santos Carvalho, defensor público federal, que também sustentou nessa sessão, senhores servidores, advogados, advogadas, jornalistas e todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu trago um voto escrito e vou fazer algumas referências apenas para explicitar as razões que me levam, e já adianto, a acompanhar na íntegra o eminente ministro Alexandre de Moraes, relator desta ação. Senhor presidente, em relação às preliminares, como já foi dito pelo eminente relator,
nós já as apreciamos no momento do recebimento da denúncia e foram rejeitadas naquela oportunidade. Sua Excelência, eminente relator, hoje, mais uma vez, sem prejuízo disso, enfrentou as preliminares para rejeitá-las, tanto em relação à arguição de impedimento de Sua Excelência, que foi devidamente afastada, e o meu voto traz fundamentos na linha do que foi já exposto pelo eminente relator, também em relação à nulidade da citação por edital e da suposta violação dos artigos do Código de Processo Penal que tratam da suspensão do processo quando da realização de citação por edital. O eminente ministro Alexandre de Moraes já expôs com detalhes que a citação por edital foi realizada de forma absolutamente legítima e que não era caso da suspensão do processo pelos motivos trazidos por Sua Excelência. Eu gostaria apenas de acrescentar, ministro Alexandre, senhor presidente, ministra Carmen, um fundamento. Não é a primeira vez que o réu Eduardo Bolsonaro é citado por edital nesse Supremo Tribunal Federal. Ele, em outras oportunidades, também se colocou em local incerto e indeterminado e os ministros desse Supremo Tribunal Federal entenderam que era caso de citação por edital. Eu cito aqui, por exemplo, a PET 10.495 da relatoria do ministro Nunes Marques, em que Sua Excelência também determinou a citação por edital do aqui réu Eduardo Bolsonaro. E também a PET 13.189 da minha relatoria, em que eu também constatei a presença dos requisitos para a realização da citação por edital, justamente por não estar o senhor Eduardo Bolsonaro em local certo e determinado para receber a citação. Então, não é a primeira vez, ao contrário, em outras oportunidades, tanto eu como, por exemplo, o ministro Nunes Marques, da segunda turma, já fizemos determinação na mesma linha determinada agora também pelo ministro Alexandre de Moraes. Também entendo que a citação por edital, neste caso, não deveria ensejar a suspensão do processo, porque ficou absolutamente claro, por tudo que foi trazido pela Procuradoria-Geral da República e também pelo eminente relator, que o réu Eduardo Bolsonaro tem pleno conhecimento das acusações e tentou, de uma forma indevida, se furtar a responder esta ação penal e a nomeação da Defensoria Pública da União também supriu de forma absolutamente legítima esta situação, tanto é que o eminente defensor público pôde fazer a sua defesa ao longo do processo e hoje ocupou a tribuna e também pôde trazer os fundamentos que entendeu cabíveis na defesa do réu Eduardo Bolsonaro. Então, por esses fundamentos adicionais, eu também rejeito as preliminares, inclusive a preliminar que trata da citação por edital e da necessidade de suspensão do processo. Senhor presidente, eminentes pares, eu chamo a atenção para um fato que reputo bastante relevante. Tanto o conteúdo trazido na sustentação da Procuradoria-Geral da República, quanto os vídeos que foram trazidos também pelo eminente relator, jamais tiveram a sua autenticidade negada ao longo do processo. Tampouco hoje na sustentação oral realizada pelo eminente defensor público. Jamais se colocou em xeque, em dúvida, o conteúdo dos vídeos, das publicações que foram realizadas pelo réu. Então, nós estamos aqui a discutir apenas e tão somente se esse conteúdo, que é incontroverso,
ele é apto ou não para configurar o crime de coação no curso do processo previsto no artigo 344 do Código Penal. O eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, já trouxe em seu voto que esse tipo penal ele não necessita de nenhum resultado para que esteja configurada a prática dessa modalidade criminosa. É um tipo penal de índole formal, bastando que haja a presença das elementares do tipo, que são usar de grave de violência ou grave ameaça. Então, em primeiro lugar, existiu aqui grave ameaça? Me parece evidente que sim, e isso foi exaustivamente demonstrado no voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. E esta ameaça era dirigida para o fim de favorecer interesse do pai do aqui réu. Ele claramente diz em suas manifestações que as ameaças eram voltadas para fazer cessar a persecução penal que pendia em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, evidentemente que, na minha compreensão, as elementares do tipo estão aqui devidamente atendidas a partir do conteúdo, insisto, inequívoco, que foi trazido tanto pela acusação como no voto do eminente relator. E o que busca esse tipo penal zelar? Qual o bem jurídico a ser protegido? Como já disse aqui o eminente relator, o que esse tipo penal busca proteger, o bem jurídico protegido, é a administração da justiça. A administração da justiça é a independência judicial. Busca-se com isso que ninguém, no curso de uma investigação ou de um processo, tente incutir temor ou receio ao julgador ou àquele agente público que está conduzindo a investigação ou o processo judicial. E foi justamente isso que buscou fazer o réu Eduardo Bolsonaro. Buscou incutir temor, receio, com o intento de paralisar ou que não houvesse a conclusão da ação penal que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, respondia perante esse Supremo Tribunal Federal. A despeito de não ter conseguido atingir esse intento, como eu já disse, todas as elementares do tipo foram aqui devidamente atendidas. Essas publicações, essas manifestações que duraram de janeiro a setembro de 2025, estão devidamente demonstradas nos autos, hoje foram aqui trazidas também de forma inequívoca pelo eminente relator, mostrando que há robustos elementos probatórios que comprovam a autoria e a materialidade desse intuito de constranger e intimidar a atuação jurisdicional e republicana do Supremo Tribunal Federal na condução, especialmente, da ação penal 2.668, assim como na petição 12.100. Diante desses fundamentos, senhor presidente, que estão todos detalhados no meu voto e que mostram, e aqui resumo, uma atuação voltada a produzir ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que poderiam sofrer retaliações de natureza civil, econômica ou patrimonial do governo norte-americano em virtude da tramitação de processos no Poder Judiciário, atuação para propiciar a aplicação da Lei Magnitsky em desfavor de ministros desse Supremo Tribunal Federal que participaram do julgamento dos feitos já referidos e também a outras autoridades, ameaças direcionadas a autoridades públicas brasileiras, caso não procedessem os objetivos
indicados pelo réu, entendo que essas condutas todas evidenciam de forma absolutamente clara a prática do crime de coação no curso do processo. Então, senhor presidente, esse, na verdade, é o resumo do voto que trago para, como eu disse no início da minha fala, concluir na exata direção do que trouxe o ministro Alexandre de Moraes em seu voto, concluindo, portanto, pela procedência da acusação trazida pela Procuradoria-Geral da República. Destaco ainda, em reforço, senhor presidente, que uma coisa é liberdade de expressão, uma coisa é liberdade de manifestação de um posicionamento político. Outra coisa é enveredar para um caminho em que se fazem presentes elementos de condutas típicas penais definidas na legislação brasileira. E este é o caso. Não houve meramente aqui uma manifestação de uma opinião ou uma manifestação de um posicionamento político, mas sim, como eu disse, e foi reforçado pelo eminente relator, condutas que implicaram em clara ameaça a autoridades brasileiras e aos próprios cidadãos brasileiros com o objetivo de interferir nos atos de persecução penal voltados, em especial, contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E essa conduta, ela não só é ilegítima, mas ela é criminosa diante do que prevê o ordenamento jurídico brasileiro. Então, por essas razões, senhor presidente, eu também concluo aqui pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia para acompanhar na íntegra a conclusão trazida pelo eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes. É o voto, senhor presidente. Agradeço e homenageio Vossa Excelência pelo voto e vamos ouvir a decana da turma, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro relator Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin, cumprimento também o doutor Antônio Edílio, digno subprocurador-geral da República, aqui representando o Ministério Público, doutor Esdras, que com a lianeza de sempre e a eficiência de sempre, ambos sustentaram as diferentes visões que têm do processo. Cumprimento as advogadas e os advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores, profissionais da imprensa que nos acompanham. Senhor presidente, eu também tenho um voto escrito de que farei juntada e, portanto, vou fazer apenas algumas observações do que nele constam para demonstrar como também examinei e como formulo a motivação do meu voto. Presidente, esta ação penal, cujo objeto já foi devidamente explicitado e é conhecido, coação no curso do processo, que é o artigo 344 do Código Penal, não é um tipo novo, porque sempre se tenta, de alguma forma, coagir ou ameaçar julgadores, e isto vem de longe. O que me parece que é diferente neste caso e que tem um contorno muito, eu vou colocar entre aspas, atualizado, é a forma com que se passa, o espaço com que se passa e a escala dos efeitos produzidos. Um juiz no interior, evidentemente, foi ameaçado muitas vezes no curso do processo. Eu mesmo levantei uma série de ações recentes havidas nesse sentido, especialmente, por exemplo, em matéria eleitoral, presidente, em situações muito densas. E não se há de dizer que o juiz se curva, até porque, se o juiz se submetesse como pretendem, não tanto que julgaram. Claro, o Brasil tem juízes, tem tribunais, tem juízes que têm a coragem necessária para cumprir suas obrigações constitucionais, que é exatamente de julgar e não se deixar vergar por nenhum tipo de ameaça ou coação que se imponha ou que surja em relação a eles. É isso que faz um Estado de Direito, um Estado democrático de direito. É essa circunstância que precisa de ser considerada quando se dá
uma ação penal cujo objeto seja, como este aqui, este tipo penal. Alguém, por interesse próprio ou interesse de terceiro a que se ache diretamente vinculado, tenta coagir o julgador. Tenta fazer com que, portanto, ele se obtenha algo que lhe pareça favorável, submetendo a seu voluntarismo, o que é uma obrigação legal, que é de julgador julgar um processo, segundo o estado de processo, garantindo o devido processo legal. Isto tem, como eu disse, e pus entre aspas a atualidade, porque a formulação e a produção das provas, neste caso, demonstra bem o momento no mundo que nós estamos vivendo. A utilização de tecnologias, redes sociais, que espalham e fazem com que as mentiras e as ameaças veiculadas sejam de acesso amplo e geral em todo o mundo, não é só num local. Tanto que foram perpetrados atos fora do Estado brasileiro e nós sabemos, e está em foco hoje nos estudos constitucionais e na jurisprudência constitucional, o que é a soberania nacional. Neste caso, parece-me que a ameaça realmente se põe ou se volta contra a soberania judiciária do Brasil. É a tentativa de se impor que não se julgue algo que foi extremamente grave e que, sob a visão do réu agora, teria como efeito impedir o julgamento ou, como ele afirma numa das suas falas, que até foi reproduzida hoje, um alerta para que a gente não julgasse, como se a utilização, não estou ameaçando, estou alertando, alterasse alguma coisa do conteúdo do que foi afirmado, divulgado e reiterado. Então, eu acho que, neste caso, nós temos bem um quadro, primeiro, de atualidade sobre a forma, os meios e a escala de efeitos produzidos por esse tipo de ameaça produzida, de coação produzida no curso do processo. É preciso, cada vez mais, que o Poder Judiciário fique atento para, cada vez mais, sermos juízas e juízes, que mantenha a sua obrigação constitucional de julgar independente de qualquer ameaça, coação, porque a ameaça não se conforma nem tem que se conjugar com temor. Nós não tememos, mas houve ameaça e nem por isso deixa de, portanto, poder configurar o tipo penal do que aqui se dá. Até porque qualquer temor que conseguissem incutir deitaria por terra o Estado democrático de direito, como nós já julgamos em outros julgamentos, não poucas vezes reiteramos. Não se tem mais a formulação desse tipo de situação com a mesma configuração tradicional, porque hoje não é com tanques na rua, nem com atos de força que se extingue as democracias, é pelo enfraquecimento das instituições, e ela se dá, muitas vezes, pelo medo que se conseguisse incutir, e que, até agora, a resistência democrática, no sentido de não permitir que aventuras antidemocráticas se façam, é exatamente no sentido de manter a envergadura moral, a obrigação constitucional e a certeza de que se podem revestir cidadãs e cidadãos de que há juízas e juízes no Brasil, como em todos os lugares onde tem a democracia. Daí, o que me parece diferente neste caso é exatamente a configuração do espaço e tempo no qual se passam, como foi demonstrado aqui no voto do eminente ministro relator Alexandre de Moraes. Neste caso, quanto às preliminares, e eu estou acompanhando o ministro relator e, basicamente, vou fazer só referência, primeiro havia a alegação de parcialidade do ministro relator, que hoje foi reiterado no sentido do impedimento. Como também já foi aqui realçado, este tipo penal é incluído no capítulo que se refere e que se tutela o bem da integridade, da segurança, da jurisdição. Portanto, é contra a administração da justiça, que é o alvo que se busca exatamente amordaçar para que não se tenha os julgamentos segundo conveniências e desejos afirmados pelo réu. Portanto, quem é interessado no feito é a sociedade brasileira, que é, portanto, aquela a quem se volta a prestação da jurisdição, é o que foi feito, e por isso é que foi afastado em mais de uma ocasião, embora tenha referências específicas ao relator deste caso, mas também há referências, por exemplo, à questão de outras medidas tomadas, como a cassação de vistos,
que atinge a quase totalidade deste Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo não poderia julgar, porque não poderia julgar com dois ou três ministros no plenário, e nesta turma, por exemplo, ninguém poderia participar. Não apenas uma pessoa, todos estavam mencionados, e todos estavam igualmente sujeitos aos alertas convertidos e lidos como ameaças. Em segundo lugar, se alegou inépcia da denúncia, porque não havia individualização das condutas. Isso foi também devidamente demonstrado no recebimento da denúncia, que o Ministério Público, Procurador-Geral especificamente, minudenciou, pormenorizou cada qual das condutas, e essas condutas são específicas, apontadas, realçadas e hoje reiteradas por falas específicas, diretas e mostradas do próprio réu. Como eu disse, como nós estamos num mundo em que as tecnologias permitem esse tipo de situação, vai se chegar provavelmente muito proximamente o momento em que o próprio direito vai ter que repensar o que é uma confissão, porque confissão no modelo tradicional do Código de Processo Penal não se equipararia a esse tipo de situação, que é muito mais confissão do que o que se tinha antigamente. E é isso que se viu neste caso. Isto foi tudo minudenciado e com todos os comportamentos devidamente demonstrados. Alegou-se ainda a ausência de justa causa, mas, nesse caso, o ministro relator, e eu também estou dizendo que o acervo probatório que já havia no período da denúncia que nós recebemos foi apenas alterado no sentido de mais provas a corroborar aquilo que tinha sido devidamente justificado e, portanto, a justa causa. Eu estou também rejeitando a preliminar, como a gente já tinha feito. Quanto à ausência de citação válida, já também foi posto de maneira muito clara que o que se teve aqui foi o afastamento por locais não sabidos e se, como afirma a operosa defesa pelo doutor Ezra, pela Defensoria Pública, se estar nos Estados Unidos fosse suficiente, não se aplicaria nunca essa norma para um brasileiro que está no Brasil em lugar incerto e não sabido, porque está no Brasil. Isto não é localização, isto não é identificação de local e isto não é certeza do endereçamento necessário para que se tenha citação por outros meios. E nós não temos normas que venham a ser interpretados, menos ainda aplicados, como se fossem apenas um papel inútil e vão diante das tentativas de se negar a cumprir a legislação penal. Aliás, a garantia da aplicação da lei penal é um dos princípios devidamente assegurados e que alicerçam o direito processual penal no Brasil. Não havendo aquele, também não haveria motivo para que se tivesse a suspensão do processo, como foi também devidamente explicitado aqui em reiteração no voto do ministro relator. Quanto ao mérito, presidente, senhores ministros, eu também estou concluindo no sentido da procedência da ação penal. Foi imputado exatamente a prática do crime de coação. O réu, em numerosas ocasiões, que estão devidamente mostradas nos autos, manifestou, comprovou e deixou registrado em imagens, em falas, que ele estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento, de fazer pressão para que aquele julgamento, especialmente da ação penal 2668, não acontecesse, às vésperas e com a continuidade de que haveria consequências gravosas para os julgadores, numa sucessão de atos que comprovam um percurso criminoso do réu para coagir os julgadores. Coação no curso do processo é exatamente nos termos do que foi demonstrado aqui, este fenômeno, quer dizer, se busca incutir algum tipo de temor que não precisa de ocorrer porque é um crime formal, e que realmente não gerou nenhum temor da parte dos julgadores, tanto que o processo transcorreu livremente, houve o julgamento com devido processo legal, como este está ocorrendo. Alega-se que haveria aqui uma necessidade de se garantir que o réu, por ser deputado federal, como
era, até o mês de dezembro do ano passado, não poderia ser julgado. Imunidade não significa impunidade. Nós temos tanto a legislação quanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que qualquer manifestação é válida, inteiramente válida, e aí a imunidade parlamentar é para garantir que ele, numa restrição indevida, não pudesse se manifestar sobre algo do interesse público. Aqui nós estamos falando de interesses particularíssimos, voltados a objetivos que beneficiem uma pessoa ou um grupo de pessoas. Portanto, não é no exercício do cargo, não é em função do cargo e não estava, aliás, no exercício do cargo, até porque o réu estava ausente para exercer o seu cargo e foi cassado exatamente por esta ausência. Tudo que se tem no processo, portanto, é a demonstrar que as expressões que foram utilizadas e a liberdade de expressão está mesmo garantida, nisto a defesa tem toda a razão, está devidamente garantida no Estado brasileiro e não é este o questionamento que se põe, é que a expressão como manifestação da liberdade é o coração do direito constitucional, a expressão como prática de crimes, de injúria, calúnia, difamação, coação ou qualquer tipo de manifestação criminosa exige a resposta do direito, incluída aí do direito penal, e configurado o crime de coação no curso do processo, na tentativa de impedir que a jurisdição fosse devidamente prestada para favorecimento de interesse pessoal ou de terceiro, configura o tipo penal. Isso está demonstrado, como eu disse, como me parece, é a conclusão a que chego, razão pela qual, senhor presidente, senhores ministros, eu concluí no sentido de julgar procedente a pretensão punitiva, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, ou seja, coação no curso do processo. É como voto, como disse o senhor presidente, fazendo juntada de voto. Agradeço a Vossa Excelência e, ao fim, me desincumbo do dever de enunciar o voto com breve motivação. Em primeiro lugar, como já apontado, há, de fato, uma tentativa de descredibilização do Poder Judiciário para enfraquecê-lo, e isso é uma técnica que integra um acervo praticado em vários países do mundo e, infelizmente, no Brasil, numa intensidade talvez incomparável. Poucos países do mundo têm hoje a intensidade, a repetição da agressividade contra a sua Corte Suprema, como acontece no Brasil. E isto é algo que esperamos todos venha a ser superado, uma vez que contém, além de vícios constitucionais, esta incidência em tipos penais, ao mesmo tempo que, lembramos todos, a nossa condição de juízes impõe uma série de restrições, entre as quais esta, de respondermos a este debate público, que reforça a necessidade de proteções institucionais visando assegurar a independência do Poder Judiciário. Em segundo lugar, uma observação sobre cooperação judiciária internacional. É algo que merece registro. É da tradição do Brasil, inclusive da nossa política externa, e é, por conseguinte, também tradição desse Supremo Tribunal Federal ter uma atuação profundamente deferente em relação às jurisdições dos outros países. Às vezes, o mesmo não se verifica. Às vezes, tal deferência não se faz observar. Este Supremo, com muita velocidade, com muita presteza, examina pedidos de prisão preventiva em extradição, examina pedidos de extradição e nunca nos colocamos na posição de juízes dos outros países. Pelo contrário, temos uma atitude compreensiva quanto à multiplicidade de sistemas jurídicos existentes no mundo, salvo os casos extremos em que prerrogativas básicas não estão atendidas. E, portanto, mais uma vez, faço questão de reafirmar que o Supremo Tribunal Federal não tem uma atitude etnocêntrica e uma atitude prepotente
perante a justiça dos outros países. Esta tradição brasileira está assentada e, no que depender de mim, claro, creio que da Corte inteira, irá continuar, independentemente do descumprimento de um princípio basilar das relações internacionais, qual seja o princípio da reciprocidade. Sobre o caso em si, em primeiro lugar, à vista das preliminares. Sabemos todos que o rol do artigo 252 do Código de Processo Penal é um rol de interpretação estrita, porque conduz à existência de excepcionalidades. Norma de direito excepcional se interpreta em termos estritos, ainda mais no Supremo. A ministra Carmen acabou de lembrar que, se fosse alargado o rol do 252, teríamos nós que declinar do julgamento desse processo, porque nenhum julgador do Supremo teria, supostamente, condições de proceder ao julgamento. Então, estaríamos aqui discutindo qual dos países do mundo iria ter competência para conhecer deste feito, o que, obviamente, significaria uma renúncia de soberania incompatível com o papel do Supremo. Portanto, não cabe alargar o rol do artigo 252, em primeiro lugar, por isto, porque, se levada à enésima potência, provavelmente, quase sempre, se encontraria razões para apontar supostas suspeições ou impedimentos. Neste caso concreto, a dicção do preceito legal fala que o julgador tem que ser diretamente interessado no feito. Qual o interesse direto que um julgador, o ministro Alexandre, tem neste feito? Qual o proveito? Qual o benefício? Ou qual o prejuízo? Direto. As palavras não são destituídas de sentido quando insertas num preceito legal. O legislador fala interesse direto, portanto, é um interesse qualificado. Ninguém consegue apontar, em relação a este feito, qual o interesse direto do ministro Alexandre ou de qualquer outro julgador, uma vez que, rigorosamente, como dito, sequer potencialidade de alterar a forma de atuação funcional teve, embora isso seja dispensável no enquadramento do tipo penal, e, portanto, não há este interesse direto. O que a norma fala é interesse material. Alguém vai ganhar dinheiro aqui, a mais ou a menos, dependendo do desfecho deste processo? Alguém terá ou não um gravame alcançado ou removido em face do resultado desse processo? Claro que não. Portanto, também rejeito esse aspecto, também sob outra perspectiva. Mesmo que o julgador fosse considerado vítima, que não é o caso, ainda assim, o próprio Código prevê que, em nome do princípio do juiz natural, é vedado que a parte use de expediente para afastar o juiz. Isto vale para suspeição, por simetria, também por impedimento, artigo 256 do CPP. A suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Então, se, no caso de injúria, em que o julgador é vítima direta, a suspeição pode ser afastada, imaginemos nós, nesse tipo penal, em que não há essa incidência no polo passivo em relação ao julgador, uma vez que, tal como já mencionado pelos eminentes pares, a vítima não é o juiz, é a administração da justiça, como quando se cuida do Estado democrático de direito, os crimes ali tipificados, a vítima é o próprio Estado democrático de direito. Então, também em razão do artigo 256 do Código de Processo Penal, rejeito a preliminar relativa ao impedimento. Presidente. Pois não, ministro. Posso Claro. pegar uma caroninha no que Claro, a com Vossa muito Excelência prazer. acaba de dizer? Há um outro dado do que Vossa Excelência acaba de dizer e o porquê, me parece, desse dispositivo do Código de Processo Penal. O risco de manipulação de julgador e de
transformar, carcomer o devido processo legal no que se refere ao juízo natural por uma atuação do próprio réu ou interessado. Imagina isso num colegiado. Se afasta, e não é incomum nós todos termos pedidos, por exemplo, para redistribuição. Eu, como ministro tal, não gostaria, prefere, mas não tem preferência, nem nossa para escolher processo, nem quem vai ser julgado por escolher um dos juízes, nem colegiado. Agora, se isto fosse possível, como Vossa Excelência vem de dizer, nós teríamos a manipulação de um princípio importante, como é o do juízo natural, pelas próprias partes interessadas, especialmente grave no caso de direito penal, de processo penal, porque ele escolheria como ir afastando, e nós já tivemos um caso gravíssimo, eu já estava aqui no tribunal, em que alguém teria sido escolhido para afastar um dos juízes, um advogado ligado e que, no passado, tinha sido sócio desse juiz. E o plenário resolveu que não, isso era uma forma de manipulação e de contorno da própria configuração do colegiado. Então, a gravidade e a motivação, que me parece, é exatamente que o juiz tem que se sentir, de alguma forma, ou constrangido pessoalmente, ou não por temor, para não se deixar dúvida. Quando é, como neste caso, todo o colegiado que foi atingido, nem teria outra saída, como Vossa Excelência vem dizer, apenas para acrescentar este nível de risco, que nunca é devidamente realçado e que é grave para a sociedade. Ministra Obrigada, Carmen, eu incorporo com muito gosto a parte de Vossa Excelência, que vai na direção, inclusive, de alerta, que isto pode valer para esta primeira turma, como para a segunda, vice-versa, e para o plenário, e, como disse, vai declinar para qual dos países integrantes da FIFA para julgar o processo. Então, não haveria critério para isto, de modo que essa manipulação é inadmissível, assim como também se dá em relação a qualquer juiz do país, por este risco, exatamente como Vossa Excelência acentua, de manipulação da competência mediante injúria ou mediante coação no curso do processo. Sobre imunidade parlamentar, creio que os argumentos já foram adequadamente expendidos, uma vez que não se exerce mandato parlamentar no exterior e de licença, neste caso, também rejeito. Em relação às nulidades, creio que o artigo 563 e 565 do Código de Processo Penal respondem adequadamente, apenas para fins de registro da compreensão. Lembro que nós temos regras específicas na Lei 8.038, no regimento interno, que conduzem à validade do que foi adotado neste processo e, ademais, temos as regras do 563 e do 565 do CPP. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, princípio geral que nós observamos aqui na jurisprudência do Supremo, e 565, uma regra de enorme importância, aludida já pelo ilustre relator: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, etc., etc. Estados Unidos não é endereço. Os Estados Unidos tem 10 milhões de quilômetros quadrados. E é inexigível que a jurisdição seja obrigada a diligenciar nos 50 estados dos Estados Unidos para identificar, afinal, onde está o acusado. Isso tornaria impossível a atividade jurisdicional e, portanto, esses expedientes são, em verdade, atentatórios à dignidade do poder judiciário. Portanto, em relação à citação, temos a incidência do 563, 565 do CPP, também do regimento interno e da Lei 8.038, com todo respeito às excelentes sustentações, registro do eminente defensor público, assim como também do doutor Dílio, que representa a Procuradoria-Geral da República. Finalmente, quanto ao mérito, o artigo 29 do Código Penal responde adequadamente como se dá esse sistema no Brasil de autoria, coautoria, coparticipação. Não há dúvida que houve dolo
o dolo foi declarado, ou como diz a eminente ministra Carmen, o dolo foi confessado pelo próprio autor da conduta, ora réu nesse processo. Como disse o ministro Zanin, não tivemos impugnação quanto aos vídeos e, por isso mesmo, creio que a materialidade e a autoria são incontestáveis, assim como também se dá o silogismo ou o juízo de subsunção em relação à moldura que tipifica a conduta e os fatos que foram trazidos ao juízo. De modo que, com a sobriedade, a convicção e a motivação que constituem elementos fundamentais da atividade jurisdicional, neste caso, não há dúvida quanto ao acerto do voto do eminente relator. Por isso, o acompanho, assim como também acompanho o ministro Zanin e a ministra Carmen, homenageando especialmente o ilustre relator Alexandre de Moraes por mais esse trabalho. Todos nós aqui nos dedicamos a múltiplas dimensões da jurisdição e não há dúvida que a penal é aquela que exige mais do julgador, por tudo quanto aqui dito. E nós estamos, infelizmente, numa era, ou numa época, numa página, em que essa jurisdição criminal do Supremo tem sido exigida com mais frequência do que nós particularmente gostaríamos. Esperamos que esta página seja removida e, com isso, nós tenhamos condições de normalidade institucional em que não tenhamos, a cada semana, a necessidade de nos defrontarmos com feitos relativos a ações penais originárias. Ao acompanhar, forma-se, portanto, a unanimidade e proclamo: a turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares relativas a impedimento do relator, nulidade da citação por edital e não suspensão do processo, imunidade parlamentar, ausência de justa causa. No mérito, estabeleceu a condenação do acusado nos termos do artigo 344 do Código Penal. E esse papo aí de juiz internacional, acho que nem ia nem rolar, né? Que qualquer coisa era só eles arrumar com truca também. O juiz de outro país também ia ficar imune, meu velho. E a galera, cada ideia, né, não? A galera tem um juiz lá pra julgar o bagulho, a galera ameaça o juiz e depois quer dizer que o cara é vítima. Vê que braba. Essa galera é muito sem noção mesmo, velho. Merece cadeia, velho. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha também de preferência, velho. Agora esse bagulho dessa pena eu achei baixinha demais, já passei maior, né? Não dá pra mofar na cadeia essa peste. Mas é isso, vou encerrar já o vídeo por aqui. Se não deixou o like, por favor, deixa, se inscreve, comenta, ajuda nós nesse bagulho de engajamento. Dino tira a braba de 1000 graus, Chanel, né? Essa primeira turma é excelente demais, meu velho. O único Zé Ruela que tava aí, pediu pra sair, né, não? Agora tá com a vaga aberta, esperando, fique parado de mesmo. E o Senado tem que aprovar uma indicação de Lula, né? E é isso, tamo junto, até a próxima. Pra golpista sem anistia e sem saidinha. Não esquece de comentar. Se não souber o comentário, deixa aquele bom e velho sem anistia pra golpista. Tamo junto. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!